Salve, salve! Muito boa noite, good evening, welcome back. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Friday aqui na terceira série, ensino médio. Todas as sextas-feiras, nesse primeiro horário, eu tenho esse top meeting, né? Esse encontro maravilhoso com vocês. Exatamente, você é aluno da terceira série do estado do Piauí, também os nossos demais colegas que nos acompanham de outros estados, o meu muito thank you, meu muito obrigado a cada um de vocês. E olha aí o primeiro boa noite iluminado, lá de Guaribas. Boa noite, Guaribas. Boa noite, São Pedro do Piauí, terra maravilhosa, terra do meu amigo Guilherbardo. Muito boa noite, São Francisco do Piauí, Iracema, meu diretor, os demais participantes aí da Secretaria de Educação e a todos do canal Educação. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos ver o que é que nós temos hoje. Hoje nos deparamos com o objeto do conhecimento, conectores. Não é a primeira vez que eu me deparo com esses conectores, não. E professor, por que que nós estamos revendo algumas situações e por que que nós avançamos em textos? Simples. Muitos alunos vão fazer a primeira etapa, né, no dia 13 de novembro e nós estamos aqui dentro do prospecto de objeto do conhecimento da terceira série, trabalhando competências e habilidade. Ora, seguindo o rito comum das nossas aulas, entretanto, desde a primeira série, nós estamos aí trabalhando com questões as mais variadas possíveis. E da segunda para cá, a segunda série para cá, sempre fazemos essa competência e as habilidades que são a cara do Enem, tá? A cara do Enem. Com muita frequência, nós estamos trabalhando aqui questões com essas características. E o objetivo? Identificar gênero, o objeto comunicativo, a função social do texto, as situações verbais, as marcas coesivas, não é? Os gêneros textuais, o tipo, a característica, para que serve, onde é mais comum o acontecimento daquele gênero textual, daquele tipo textual. Da teoria à prática, nós vamos à resolução de questões durante a aula e também um para casa. Nesse slide, hoje, estamos deixando aqui do slide 76 ao 86, tarefa para casa. Certinho? Aí eu vou trazer o primeiro item a nós para que sejamos aí agraciados com a correção. A correção, certo? A correção. Dentro da correção, observe, dentro da correção, eu tenho, olha aí, meu querido diretor, dentro da correção, eu tenho aí o fique ligado, a tarefinha, né? A tarefinha, olha só, a tarefa que eu tenho que fazer, tá? A tarefa que eu tenho que fazer e dentro dessa tarefa, elas foram passadas essas questões na aula da sexta-feira passada. Aí nós vamos fazer a correção. E professor, me diga aqui uma coisa, que é esse tio com W, esse tio com O e esse tio com 2 Os, e o senhor falou tem o mesmo som perfeitamente. Isso acontece porque ele faz parte de um grupo de palavras que são detentoras de uma sonoridade, né? De uma sonoridade parecida, igual, tá? Ah, professor, então essas palavras, se algum dia eu pegar um texto falando de homófonos, exatamente, são essas palavras que vão ter uma grafia diferenciada, isso, mas elas vão possuir um suporte, né, de tradução completamente diferente, tá certo? Então eu tenho aqui o número 2, eu tenho aqui o para, e eu tenho aqui também o
muito ou demais quando vem antes de adjetivo, tá? Então, nesse primeiro momento, ele disse assim, olha, eu quero milkshakes, por favor. Observe que ele está falando pela quantidade. Então, ele está dizendo assim, eu quero 2 milkshakes, né? Ó, eu quero 2 milkshakes. Esse número 2, ele vai ser esse to aqui, tá? Se eu agora quero dizer para comprar, eu vou precisar do to, que vai designar a forma de infinitivo, tá? She wants to buy a present for her boyfriend. Então, ela quer comprar um presente para o seu namorado. Agora eu vou dizer o seguinte, I like this cake também, ó, too, tá? Eu vou dizer que eu gosto desse bolo também, ou eu também gosto deste bolo. E she is young, drive a car. Eu quero dizer que ela é muito jovem, jovem demais para dirigir um carro, tá? Ela é jovem demais para dirigir um carro. Cuidado, sempre quando esse menino vier antes de um adjetivo, ele vai intensificar a tradução, podendo variar aí para muito ou muita, não é? Demais, certo? Ele vai dar essa tradução de primeira. Então, conferindo o gabarito, número 2, para, também, demais e o para, né? Indicando aí esse to, o último, indicando o infinitivo. Agora eu vou me deparar com cell. Esse cell, primeiro, é o de cell phone, que a gente observa muito, né, nas propagandas de celulares. E o outro é o verbo vender. Se você analisar bem, esse primeiro cell também pode ser célula e também pode ser cela, onde os apenados, né, estão recolhidos por terem aí, né, de alguma maneira, ultrapassado as limítrofes jurídicas, né? Então, prison, você se deparou aqui com prisão. Então, eu preciso desse primeiro cell com C, porque a prisão dele não tinha cama, né? A prisão dele não tinha cama. A cela dele, né? A cela dele na cadeia não tinha cama, é a resposta. We have red and white blood. Ora, quando falou de sangue, eu estou falando de células. Células. E ele vai dizer que nós temos células sanguíneas vermelhas e brancas. Tá? Tá falando aí, né, da composição. Tudo bom? Muito boa noite, seja você muito bem-vindo. Vamos agora. I need, né? I need, eu preciso fazer o quê? Eu preciso vender my car, né? As soon as possible. Eu preciso vender o meu carro o mais rápido possível, tão logo que possível, tão logo, né? Que possível é a nossa resposta aí da última, conferindo cell, cells e cell, nós aí batemos mais uma meta, que é o reconhecimento do sentido desses vocábulos que apresentam uma sonoridade igual ou muito semelhante, mas com grafia diferente e também o sentido completamente diferente. Já o uso dos conectores, você vai estar falando das link words. Ela faz parte lá daquela família das link words. Os conectores, senhores, são palavras, são vocábulos ou expressões que ajudam a dar sentido e coesão em um texto. Por isso que são chamados também de operadores de coesão. Né? Operadores de coesão. Qual é o maior erro? Eu achar que os operadores de coesão, os conectores, as link words, não é? Eles, dessa família, só trabalharemos com as conjunções. Aí eu não posso falar isso. Tá? Olha, coloque isso na tua mind, na tua cabeça.
Todas as vezes quando nós falarmos de link words, eu estou falando também das conjunções, das locuções conjuntivas. Eu também estou falando das preposições, dos advérbios, ou seja, de qualquer vocábulo que tenha essa especificidade, que é de ligar sentenças, de ligar frases, orações, e atribuir uma ideia, um sentido. Então, ela vai trazer mais informação. Ela vai deixar aquele fragmento mais rico. Ela serve para estruturar, né, o começo, o meio e o fim entre as frases e parágrafos, conectando de forma eficiente ideias, conceitos ou palavras entre um mesmo texto ou entre textos diferentes, seguindo uma ordem lógica. Não é à toa que você pode encontrar aí no livro que tem aí na sua escola, ou um livro que você porventura tem em casa, de conector lógico, de conjunção. Você vai observar que ela é dividida em 3 famílias. Nós temos as correlativas, que vêm em pares, nós temos as subordinadas e nós temos aí as coordenadas. Muito conhecida, uma parte delas, através do acrônimo Fanboys. Esse F é de for, significa pois, e a ideia, a função, é de explicar. And significa e, olha aí, ó, F de for, A de and, tá? E a ideia dele é de adicionar, de fazer o processo de inclusão, de incluir. Você também pode encontrá-la como copulativa, tá? Dando a ideia de união. Nor, nem, olha o N lá, ó, nor, nem. Liga duas alternativas negativas. But, mas, olha o B, ele vai me dar a alternância, a oposição, o contraste, a adversidade. Coloca aí uma observação. Por vezes, ele também poderá indicar uma exclusão. Ó. Ele tem também a tradução de exceto. Nesse caso, não é uma conjunção, mas eu estou abrindo aí para você, né, esse ponto de rememorar, para você não esquecer, é um ponto muito importante. Or significa ou. Ele é daqui, ó. Olha o nosso ó. Ele indica uma alternância. Yet, cuidado, esse yet, ele vindo no início da sentença, porque se ele vier no final da sentença, ele é advérbio. Então, coloca aí uma observação. O yet, quando ele vem no final da frase, ele passa a ser um advérbio, tá? Um advérbio, e é bom que se diga que ele também muda a tradução, esse advérbio. Se for no final de uma frase negativa, ele vira ainda, tá? Se for no final de uma frase interrogativa, ele passa a significar já. Então, essas são dicas, e de tanto repetir, a gente começa a ter essas ideias aí no caderno, na prática, e você termina aprendendo. Tá? Veja que eu sempre vou procurar trazer essas informações para você, porque dentro de um texto eu preciso de todas as ferramentas possíveis para fechar uma prova de vestibular, de concurso, né? E é sempre muito bom estar em dias. Tá? Lembrando que esse yet, na qualidade de todavia, ele também pode me indicar uma adversidade. Uma adversidade. Certo? So, que significa então, ela mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira. Você vai dizer que ela indica uma conclusão. Tá? Alguns gostam de dizer que ele indica uma consequência, que vai depender do sentido que ele comporta dentro da frase. Não é algo indexado, engessado.
né? Ele vai mudar de acordo com o que ele operaciona dentro da frase, certo? Essa daí é de praxe acontecer. Vamos lá para a prática? Primeiro item, muito comum, né, desses itens que nós terminamos de ver, ó, canções, cartoons, tirinhas, charges, memes, pautas publicitárias, né, os cartazes eletrônicos, os próprios textos informativos de um modo geral. Você tem aí notícias, reportagens, você pode trabalhar com autobiografia, biografia, mini-biografia, poema, enfim, tá? Você tem gêneros textuais, tipos textuais, o narrativo, a parte dissertativa, argumentativa. Jovens, só o que temos é presença desses vocábulos. É muito comum. Então, aqui, nesse primeiro momento, se eu só ficar olhando para a imagem, eu vou estar perdendo tempo. Tá? Nossa prova, normalmente, ela, a nível de concursos e de vestibulares, ela acontece no mesmo dia da operacionalidade de uma redação. Então, você tem que ser muito célere nesse quesito chamado de estratégias de prova. Então, ele diz o seguinte, vi lá que é uma tirinha, né, uma imagem, um texto multimodal, semiótico, imagético. Aí eu venho aqui, ó, o conector. Aí ele diz, o conector and. No segundo quadrinho da tira, né, expressa uma ideia de adição, já está me dizendo que ele é uma adição. O texto é meramente acessório. Tá? Então, ele já sei que esse moço significa ir, ele tem essa ideia de soma, de inclusão. Eu preciso, então, ter um conhecimento base desses 5 itens para saber qual deles também comporta essa mesma ideia. Essa ideia de soma, essa ideia de adição. Petition. Vamos lá, para quem não é muito bom de vocabulário. O but, nós vimos que a tradução dele, mas, eu já percebi que a ideia que ele me traz é uma ideia de oposição, é uma ideia de contraste. Uma ideia de contraste. Besides, além de, ó, além de, é essa nossa resposta, ideia de adição, tá? Beside, vamos colocar assim, ó, do lado, ao lado. Ele me dá uma ideia de lugar, não é não? Do lado da minha cama, beside my bed. My dog sleeps beside my bed. O meu cachorro, ele dorme do lado da minha cama. Tudo bom, Mauro Reis? Mauro Reis aí, que é lá de Baixa Grande, tudo bom? Tá? Então, aqui, gente, você vai localizando aí que ela é, né, uma preposição. Vai colocando aí. O always significa sempre. A ideia que esse sempre me repassa é uma ideia de frequência, tá? Ideia de frequência. Tranquilo e calmo para dizer que ele é um advérbio de frequência. Olha aí, um advérbio de frequência. Tranquilo, né? Aí o yet, nós já vimos as situações que eles possam ocupar, né? Se ele vem no início da sentença, aí eu vou dizer que no início da sentença, ele é uma conjunção, ele vai me dar uma ideia de uma adversativa, ó, adversativa. Entretanto, se ele vem
no final da sentença, acontece uma transformação, ele vai deixar de ser aqui o todavia, e ele vai passar a ter duas traduções, vai depender do quê? Ele vai ser traduzido na qualidade de ainda, se ele vem no final de uma negativa. Se ele vem na tradução do já, ele vem no final de uma interrogativa. Ele vem no final de uma interrogativa. Ah, professor, então nesses casos aqui, eles são advérbios. Perfeitamente. Olha aí o tanto de informações interessantes. E isso nós aprendemos como? Dessa forma, praticando sem cessar. Então, dei aqui a vocês nesse exato momento, right now, por que fica a resposta, a letra B, besides. Então, você anota no seu caderno que besides, ele também traz essa ideia de soma. Significa além de. Bom, o texto aqui é um meme, né? Tem como eu verificar até onde isso foi postado, tá? Pela estrutura, tem como você verificar isso. Bom, nesse período pandêmico, foi um período que no mundo mais se produziu memes, de tudo que se imaginava. Já tínhamos uma grande quantidade, um grande acervo. Mas o que não faltou foi criatividade nesse momento pandêmico, desde os momentos mais intensos até os dias de hoje, né? Um momento que nós estamos passando por uma leve, né, uma leve sensação de mais liberdade com relação a esses momentos aí do Covid-19. Aí ele usa duas palavras que são bem parecidas com a nossa. Essas palavras transparentes vão me ajudar a ver o tom da graça, né? Diz que fisicamente, I'm here. Né? Ó, fisicamente, I'm here. Fisicamente, estou aqui. Mas, né? Ó, mas, mentalmente, eu estou lá. Olha aí. Mentalmente, eu estou lá. Olha aí, olhando para o mar. E olha aqui, eu também gostaria de estar nessa situação aí. O mas, nossa amigona ali, ela tem uma identidade com o quê? Ela vai me indicar o quê na qualidade dessa tradução, né? O mas, o porém, né? Uma alternativa, uma consequência, uma dúvida, uma copulação, uma adversidade. Pronto, matamos aqui a charada nesse modelo de questão, indicando uma adversidade. Você poderia observar que em algumas oportunidades nós vamos ver, traz uma oposição, né, um contraste. É muito comum as conjunções adversativas estarem dentro desse contexto de ideia. Uma adversidade, uma oposição, um contraste. Certo? Vamos adiante? Vamos lá, porque praticar é bom demais. O que aconteceu right now, exatamente agora, com esse item em destaque? Vamos lá. Aqui uma montagem onde traz uma sentença e uma imagem que vai nos favorecer o entendimento. Vai enriquecer ainda mais de detalhes. Algum órgão ou organismo, algum movimento a nível de mundo que trabalha por Green Planet, um planeta verde. E eu tenho aqui como se fosse a representatividade de uma torneira, tá? De uma torneira, e tem a palavra save water, que quer dizer, né, usar água com consciência. Aí ele vem, I hate to waste water. Eu detesto
detesto, odeio, né, desperdiçar água, tá? Desperdiçar água. For it is very important, por ser muito importante para nós, né? Por ser muito importante. Certinho? Olha o for, tradução, pois. Então, por que ela odeia o desperdício de água? Dada a sua importância. A importância para as nossas moradias, empresas, né, para o meio ambiente, tá? Para a família, para a vida como um todo. Certinho? Para uma vida como um todo. Dando agora uma olhada lá no dispositivo. O conector for, que significa pois, na montagem que tem como temática o uso consciente da água, ele expressa uma ideia de alternativa, explicação, dúvida, copulação ou adversidade. Ora, quando ela diz que I hate to waste water. Olha aí. E ela começa, ó, ela finaliza a ideia do primeiro momento, né? Eu odeio desperdiçar, né? Desperdiçar. Eu odeio estragar, né? Desperdiçar, jogar fora. Eu odeio estragar, jogar fora água. Pois, aí ela vai fazer o que agora? Ela vai nos dar uma explicação por que ela odeia o desperdício da água, né? Porque ela diz que é muito importante para todos nós. Aí, letra B de bola. Letra B de bola. Então, fica ligadinho aí, porque nossa prova, ela vem dentro desses modelitos. Vamos lá? Eu tenho uma imagem, a imagem aí é para eu verificar, né, e testificar que realmente o tempo não está lá essas coisas de agradável. O que está acontecendo aí? Com toda a convicção, eu estou percebendo que está nevando, e está nevando pouco ou muito? Muito. Esse nevando é esse aqui, ó. Está nevando, e esse nevar, se você observar, está tudo branquinho, eles estão muito agasalhados. Está nevando o quê? Muito, tá? Então, ó, estava nevando muito. Estava nevando muito. Assim sendo, então, né, ó, comprei, aqui é o passado do verbo comprar, to buy, comprei, né, comprei o quê? Um agasalho, um casaco, né, comprei um casaco, Tava chovendo, nevando muito, obviamente eles estão bem agasalhados, e aí eles disseram o motivo pelo qual eles compraram aí, né? Alguém comprou um casaco. Então, o conector SOU, na afirmação presente na imagem, expressa uma ideia. Mas ideia de quê? Ele expressa uma ideia de alternância, de consequência. Ó, de consequência. Por que ela comprou o casaco? Porque estava nevando muito, torrencialmente, né? Ah, eu comprei porque estava chovendo muito em Teresina. Aí eu digo, você está mentindo. Are you lying? Você está mentindo, né? Outro modelo. Ele pega fragmentos, ele deixa esses fragmentos em evidência e ele vai pedir para que você identifique aquele que traz uma ideia de contraste. Aquele que traz uma ideia
de contraste. Bom, se você tem uma noção de inglês ou um bom dicionário, você vai perceber que eu não preciso nem sequer traduzir a sentença. Basta tão somente olhar o termo grafado e lembrar da sua tradução. Ah, eu não sei, professor. Então sai pelo sentido que ele ocupa. Ele aí já está dizendo que quer aquele que apresenta uma ideia de oposição, uma ideia de contraste, tá? Uma ideia de adversidade. Então, qual desses itens ele traz essa ideia de contraste, de adversidade? Se duvidar, você já tem até no seu caderno anotado, porque nós já vimos inúmeras outras vezes. Se você tiver com um livro de inglês aí na escola, abre lá em conjunção, ou naquela parte final, onde tem lá um dicionáriozinho, né? Dicionáriozinho pequenininho, mas você tem lá as principais palavras, principalmente aquelas que muito se repetem, e essas que mais se repetem, nós temos que ficar afinados, né, com relação à sua tradução. Tudo bom, Joanilda? Muito boa noite. Meu diretor, deixa aí 2 minutinhos na tela, por favor. Hello, guys and girls! Anota aí para não esquecer. Eita, professor, você acredita? Eu não tenho um dicionário, minha internet não, eu não tenho, tá? Tô cansado. Calma, eu tô aqui para te ajudar. Olha, eu já coloquei aqui só no ponto, ó. Você vai ver que a resposta é however. E vamos ver as traduções? Olha aí, tal como, se, também e esses meninos aqui. Então, você tem ali o exemplificativo, né? Esse aqui é exemplificativo. A ideia que ele dá, exemplificativo. Exemplificativo. Esse aqui é comparativo. Comparativo. Esse aqui é inclusivo, né? Ele traz o processo de inclusão. O if, ele dá uma ideia de condição, tá? De condição. E essa ideia de contraste, de oposição, está presente aqui, ó, no contudo, tá? Então, vá anotando, fazendo aí o teu vocabulário particular, trabalhar esse conteúdo, esse objeto de aprendizado, é visualizar
a sua tradução, a sua ideia. Tá? Então, não esquece de colocar e vocês vão perceber que esses aqui se repetem muito, viu, gente? Se repetem e repetem demais. A todo instante ele está revisitando as nossas questões. Anota mais uma que tem muita participação nas questões. Diz que o John, ele estudou muito, ó. O John estudou no passado, né? Hard, muito, intensamente, né? Para a prova de matemática, essa parte aqui. E ele tirou uma boa nota, né? E conseguiu uma boa nota. Aqui, 1A+. Lá tem essas letras. Nós aqui temos o numérico, né? 1, 10, 1, 9, 1, 8, etc. Ele pegou e uniu, né, essas duas sentenças colocando therefore, né? Therefore. Ora, ele vai trazer para mim uma ideia de algo que foi, não é? Que foi esmiuçado através do assim sendo, tá? Por isso que a resposta vai ser a letra A, e eu já coloquei aqui a tradução de cada um deles, ó. Therefore, assim sendo, não é? Ele deu uma contrapartida. O cidadão estudou muito, arduamente, assim sendo, ele conseguiu uma nota interessante, boa, tá? However, olha aqui, novamente, ó. However, contudo, anota mais outra. Moreover, além disso. Besides, além de. Anyhow, de qualquer maneira, tá? Então, ao passo nós vamos treinando, você vai verificar que esses vocábulos, eles se repetem com uma grande frequência, tá? Então, nós temos mais um aí, a therefore. Muito bem. Olha outra velha amiga nossa, a because. Because, você também poderá observar que na maioria das canções, ela aparece assim também, ó, como cause. Você já viu aí, ó, because of you, ó, because of you, né? Por causa de você, por sua causa, né? Porque, devido a. Então, ó, I'm here because you broke my glass. Eu estou aqui porque você quebrou o meu copo. Né? I'm here because you broke my glasses. Eu estou aqui porque você quebrou os meus óculos. Eu quero outro. Tá? Então, ela vai me dar uma ideia de causa e efeito. A ideia de causa e efeito. Certinho? Olha, keep calm. Mantenha calma. Fica tranquilo. Because I'm always here for you. Porque eu sempre estarei aqui com você. If you need someone to talk to, se você precisar de alguém para falar, não é? Com você, ficar com você, tá? Ou se você are feeling down, estiver se sentindo para baixo, I'm here, né? Eu estou aqui. I love you, little sister. Eu estou aqui, né? Eu te amo. Tá? Irmãzinha, como queira. Ou keep calm. Mantenha calma. Por quê? I'm always here for you. Eu sempre estou aqui com você. Então, se você precisar de alguém para falar, se você estiver se sentindo, if you are feeling down, para baixo, desmotivado, blue, né? I'm here, eu tô aqui. I love you. Muito bem. Nós vamos ver um conjunto de palavras que são chamadas aí de pronomes relativos. Pronomes relativos já tem aquela missão, né? Você vai pegar o termo que vem antes, olhar para o termo que vem depois, tá? Olhar para o termo que vem
depois e ele pode desempenhar uma função ou de sujeito ou de objeto, tá? E eles são esses meninos aqui. Então você tem aí o que, o quem, o qual, o onde, o porquê, tá? O quando, o qual, a qual, tá? Esses meninos também se repetem e repetem muito. Olha aqui um exemplo para nós fecharmos a nossa noite com a retomada aí dentro de futuros textos. Ele diz que o the teacher, o professor, é uma pessoa, tá? É uma pessoa, trabalha na escola. Ora, se o termo que vem antes do espaço aqui é pessoa e o termo que vem depois é verbo, eu preciso de um pronome com função de sujeito que signifique esse que aqui. Esse que, dentro dessas características, aquele que antecede ser uma pessoa e aquele que precede ser um verbo, só pode ser esse nosso who, tá? Então, o professor é uma pessoa que trabalha aonde? Na escola, tá? Então, você vai olhar a tabela, vai pegar esses exercícios que estão aí presentes, vai praticar, anote a sua dúvida, traga para a aula da semana que vem, para nós trabalharmos together, juntinhos. E não esqueça de responder a nossa tarefa para casa. Thank you very much. See you guys and girls. Bye.